Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, novíssimo Fiat Pulse Abarth 2026, que nessa linha passou por um leve facelift, mudou aqui a grade, perdeu aquele logo maravilhoso da Abarth, ganhou novas rodas e um detalhezinho ali na traseira também. Nesse vídeo você vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe e se sim ou se não é melhor do que o Volkswagen Nivus GTS, que custa R$25 mil a mais do que ele. Como ele consegue ser assim tão mais barato, sendo que tem pelo menos 35 cavalos a mais de potência? Pois é, e nesse ramo de SUVs / crossovers ou hatches altinhos com tendências esportivas, também vou dizer se levaria para a minha garagem mesmo o Pulse Abarth, como disse no vídeo do Nivus GTS, ou se levaria o Fastback Abarth, que é nada mais nada menos do que um Pulse com porta-mala de sedã. Tudo isso só depois da vinheta, com eles os italianinhos que tentaram abalar o mundo nas corridas, mas nem tanto, com Michele Alboreto, Alessandro Nannini, Ivan Capelli, Giovanni Dell'Archi. Vai, mamma mia, hein? Diferente do que aconteceu lá em 2023, aqui na dianteira, ele não ficou assim tão marcante quanto era. A grade aqui foi trocada, né? Ele tá mais vertical, porque agora é uma linha da Fiat, uma tendência dessa pandalização, ou seja, os carros com um jeitinho um pouco mais quadrado, mesmo que a concepção dele seja de linhas arredondadas como é a do Pulse. Aqui ele perdeu aquele logo gigante, parecia um brasão de uma família real da Abarth aqui na frente, ficou só o escorpiãozinho e o Abarth ali pintado de preto, e aqui uns dentinhos que acabaram de comer tomate ou caqui. Fica esse vermelhinho aqui. Ele perdeu também aquele batonzinho no beiço que tinha aqui embaixo e agora tem partes vermelhas apenas nessa parte que faz a cortina de vento para diminuir a turbulência nos pneus, como explica a engenharia da marca. Aqui embaixo só um cinza claro e continua a grade. E nessa cor aqui, cinza extrato com teto preto, você vai pagar R$1.490 a mais. Meu Deus, que caro! Se você escolher o vermelho Monte Carlo, por exemplo, vai pagar R$990 a mais, só mesmo sendo uma cor sólida. E sim, tem LED nos faróis e também nos faróis de neblina, além de sensor de estacionamento aqui à frente. Vamos dar uma olhadinha na lateral, porque aqui na lateral sim, papai gostou. Sim, por aqui eles mantiveram essas caixas de roda que tem nada a ver com carro esportivo, muito mais a ver com SUVs compactos ou carros que tenham mais tendência a se dar bem na terra, que também não é o caso de nenhum dos Pulse, vamos ser sinceros. Contudo, porém, entretanto, manteve-se aqui o brasão da família real Abarth e temos rodas de aro 18 bem bonitas mesmo. E enfim, colocaram rodas de aro 18 que dão uma perspectiva um pouco melhor para o Pulse, justamente porque com essas caixas de roda ele parece ser mais largo do que é. Na verdade, ele é um pouquinho mais largo, se eu não me engano são 20 milímetros a mais na bitola dianteira e agora essas rodas 18 ficam um pouquinho mais para fora e tem pneus 215 perfil 45 e uma suspensão readaptada para um uso um pouco mais dinâmico. Sim, ele consegue ser um pouco mais assertivo e menos molenga, como todos os carros que têm essa plataforma MLA, leia-se aí Pulse e Fastback. Bom, a diferença de altura do solo dele para uma versão Audacia é de 0,7 centímetros, ou seja, ele tem 18,8 centímetros de altura do solo. E segundo o Inmetro, pode ser sim chamado de SUV. Pois é. Bom, outra coisa que eu gostei foi que ele perdeu aquela parte vermelha aqui no retrovisor, aquela capa vermelha, como se parecesse que alguém estivesse falando muito mal dele e muito bem ao mesmo tempo, com as duas orelhas bem vermelhas. Não tem REC de teto e sim, nessa versão, o teto panorâmico, na verdade o teto solar que não abre e não é panorâmico, é de série. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na traseira, porque tem algumas incongruências no que a gente pensa sobre espaço do porta-malas.
Chega mais. E eu venho aqui para trás no exato momento em que os nossos amigos da obra ligaram sua betoneira. Não esquente com ruído, esse microfone vai tentar abafar tudo isso. Bom, você vai olhar aqui na traseira e falar assim, João, onde é que está a diferença que você falou para a linha 2023, 2024, 2025? Você não percebeu? Então vou te contar. Fisicamente, praticamente nada a não ser por esse detalhezinho turbo 270. Quando foi lançado, eles não colocavam essa plaquinha aí, e sim só o Pulse com um Ezinho vermelho aqui. Para-choques continua igual, inclusive esses refletivos aqui de baixo e também essa tentativa de extrator e um lugar aqui para você colocar aquela luzinha vermelha, tipo de Fórmula 1, ficar piscando quando tá em bandeira amarela aí na chuva. Escapamento de saída dupla aqui atrás continua o mesmo, mas eu achei esse carro um pouquinho mais ruidoso do que ele sempre foi, principalmente no Cold Start. Bom, entre as incongruências que eu ia te dizer, não tô nem falando das lanternas de LED, tô falando aqui, seu burro, no porta-malas. Deixa eu tirar a nossa mochilinha de jornalista sportiviste, e segundo a Fiat são 370 litros, mas eles fazem um volume teórico, né, como se você enchesse isso aqui de algum líquido que fosse beber. Não. Tem que ter a medida VDA, que é aquela que você coloca cubinhos, como se você colocasse panetones aqui. Na verdade, não. Panetones tem a caixa maior. Mas enfim, segundo a medida VDA, são apenas 320 litros. E temos sim um step daqueles fininhos de uso temporário aqui. Eu sou a favor de colocar um step full size, ainda que saiba que muitos gatunos ficariam de olho em supermercados, em shopping centers, e as seguranças falhas poderia ser um prejuízo. Mas num carro com pretensões esportivas, acredito que um pneu full size do step seja mais producente, muito porque esses perfis 45 pode ser que você não fure apenas um pneu, fure 2 ou 3. Ah, e por falar em segurança, por R$416 você coloca aquelas porcas de segurança em cada uma das rodas, aquelas porcas anti-furto, e por mais R$280 você também coloca um item de segurança aqui no step. Já que tem isso, poderia ter um step full size bem seguro. Bom, não tem tampa elétrica, apenas o destravamento por aqui, e sim, temos câmera de ré e o Abarth escrito aqui atrás em vez de Fiat. Afinal, é uma marca nova, né? A Abarth, que foi tão reconhecida por fazer carros pequenos dar um baile em carros com motores maiores, aqui colocou o maior motor à disposição na linha Jeep Fiat, pensando nos motores a gasolina, quer dizer, tirando o 2.0. Na verdade, o maior motor de carros compactos que o grupo Fiat, Stellantis, Jeep, Citroën, Peugeot, Ram tem. Tirando também os 6 cilindros da Ram 1500, né? E colocou aqui o maior motor em um carro compacto para dar um calor em carros maiores. Mas não temos também carros maiores. Tem o Jetta GLI que passa em cima do ar. Enfim, a concepção foi levemente perdida. Aliás, por falar em levemente perdida, vamos debater outros fatos aqui, como a perda de potência do T270 em boa parte da linha Stellantis. Será que aqui perdeu? E outra coisa que você sempre fala nos comentários sobre os freios desse carro. Nas comparações com o Nivus GTS, podemos abordar, além dos discos de freio que estão no Nivus GTS, e aqui são tambores, que este carro também é menor, tem 4,12 metros de comprimento, 3 centímetros a mais praticamente do que a versão Pulse normal, e tem 2,53 de entre-eixos, enquanto o Nivus GTS tem 4,27 de comprimento, um pouco mais comprido, e também tem 3 centímetros a mais no entre-eixos. Isso sem falar do porta-malas, que em modo VDA o Nivus tem 415 litros de capacidade. Contudo, porém, entretanto, o grande lance para quem é o guerredão de pista, o Tracker Day, é a questão do freio. E segundo a Fiat, como eu já explanei, acho que em outra feita aqui, em que o Pulse e a Abarth veio, eles dizem que a eficiência não tem nada a ver com ser disco de freio ou ser tambor, contrariando alguns engenheiros que sempre aparecem por aqui nos comentários. Cadê a travinha? Aqui. De toda forma, eles dizem que em frenagens seguidas e consecutivas leva muito mais tempo para que fadigue do que se pensa. Ou seja, ele vai fadigar antes do que
um conjunto com freios a disco ventilados, menos ainda, e sólidos como são no nível GTS, também menos. Mas, de toda forma, para a efetividade da frenagem repentina do dia a dia, que é para o que esse carro foi feito, isso não tem diferença. O que você acha? Conta para mim aqui nos comentários. Aqui de baixo, o T270. Sim, 1.3 turbo com 4 cilindros e nada mais nada menos do que 185 cavalos com etanol, como não está aqui, e 180 cavalos com gasolina, como está aqui. Ele não perdeu potência, enquanto na linha Jeep, por exemplo, todos os carros que têm um motor 1.3 turbo ou o T270 de 4 cilindros foram para 176 cavalos, tanto com etanol quanto com gasolina. Aqui permaneceu 185 com etanol, 180 com gasolina, sempre com 27,5 kgfm de torque a menos de 1.750 RPM. E sempre com o câmbio de 6 marchas com conversor de torque. Neste caso não é CVT, como todos os outros Pulse que você tem à disposição no portfólio. Bom, pesando 1.293 quilos, ele é 27 quilos mais pesado do que um Nivus GTS, que tem 1.4 turbo de 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Aqui, andando com gasolina, por espancamento não ser tão grande, ele fez de 0 a 100 em 8,1 segundos. Tempo próximo, se eu não me engano, dos 8,6 do Nivus GTS, com pelo menos 30 cavalos a mais, considerando ambos com gasolina, deveria ir mais rápido, né? O acerto do câmbio com o motor não é lá aquelas coisas, para quem gosta de acelerar. Mas, por exemplo, ele tem aqui o modo Poison, que também pode dar uma envenenada, vamos dizer assim. Eles até colocam na propaganda, né? SUV com V de veneno pro Pulse Abarth. Pois é. Bom, em consumo de combustível, não vamos dizer assim que seja o motor mais econômico do mundo. Mas com 180 cavalos, eu gostei de fazer 9 km por litro na cidade e 14,3 na estrada. Achei bastante. Para quem faz 8 segundos de 0 a 100, esse tempo tá mais do que bom. Sindicato da Manta Acústica tá pé da vida. Tem uma capinha aqui que não é soft, mas é aquilo, né? Carros esportivos podem fazer um pouquinho mais de barulho, como o papai gosta. Agora vamos dar uma olhada como eu fico ali no banco traseiro. Precisa disso? Já mostrei, né? Mostrei algumas vezes, né? Mostrei várias vezes. Vou entrar rapidinho, com todo respeito, só para você não dizer: ah, tá passando um pano pra Fiat, não quer mostrar que é apertado. Chatos. Bom, fique esperto porque aqui dentro tem mudanças bem interessantes, ainda mais para você que se sente mais pilotão e gosta de bancos um pouco mais esportivos. Vem ver. Opa, vamos lá? Não que eu esteja me sentindo como um dono de Big Trail em dia de saidinha de Natal. Mas confortável não tô. E esse negócio do teto deu uma piorada no espaço aqui, hein? Pra quem é novo aqui no canal, que não sabe, eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos e uma cabeça que poderia caber na Estátua da Liberdade. E não tô muito confortável aqui, assim como também não fico no Nivus GTS, tampouco no Fastback Abarth. Esses esportivos de terceiro mundo são meio assim, né? Aqui também não temos nenhum revestimento, temos aqui uma tinta emborrachada, assim como aconteceu no Volkswagen Terra. Mas continua com o plasticão do pagode, como todos dessa categoria, né? Como eu sempre digo, vocês gostam muito de xingar uma marca só, mas todas são mais ou menos assim. Ainda que aqui a gente veja um trabalhinho aqui na superfície, né? Tem também esse detalhezinho na porta, enfim. O que ficou legal mesmo nesse carro são os bancos dianteiros. Mas antes de mostrá-los, essa porta é dura de fechar, hein? Te falar. E não é o primeiro que eu vejo isso, não. Vários Pulse e Fastback são assim. Temos também aqui saidinha USB-A e USB-C aqui, que a gente sempre anda com o cabo C. Você entendeu, né? E temos saidinhas de ar aqui desse lado, em cima, embaixo do apoia-braço. Aqui temos os bancos gentilmente forrados com couro e com essas costurinhas vermelhas. O cinto de segurança podia ser vermelho, mas não é.
E certamente devia ter mais espaço aqui. Pelo amor de Deus, deixa eu mostrar a porta pra você ver mais de perto. Esse trabalhinho aqui, o preto brilhante aqui. E aqui aquele trabalhinho que eu te falei que parece que tem uma tinta emborrachada aqui. E aqui também é outra textura. Se esforçaram. Nada muito espetacular, mas reconhece-se um esforço aqui. Bom, deixa eu ir logo lá pra frente, que deve estar fazendo agora uns 30 graus. E eu preciso ligar o ar, senão eu vou ficar mais suado que cueca de carteiro. Vem ver. Opa, vamos lá. Lembrando que aqui também, uma homenagem ao mestre Ubirani. Aqui temos um corinho com essas costuras e temos algo muito legal herdado de Peugeot E208 GT. Lá de fora. Tem muito daqueles bancos. E ficou espetacular. Deixa eu sentar aqui antes de mostrar. Tem uma outra novidade aqui que não é comum você ver em carros compactos para o terceiro mundo, ainda que os topo de linha, a não ser os que vêm da China. Aqui a posição de dirigir, para você ver como é que ficou o espaço lá atrás. Deixa eu ligar aqui antes. Ligar o ar. Rapaz. Modo tufão. Isso. E temos o quê? Tcharam! Bancos elétricos. We have a miracle. I think a miracle. Meu, quanto tempo a gente levou pra ver isso num Fiat compacto? É brincadeira, não? Mas aconteceu. Aconteceu e é muito bom. E parabéns para a Fiat, que entendeu que tem que fazer isso, pelo menos na sua versão mais cara. Porque o Pulse tem versões que partem de 99 e tem essa aqui, que no preço de lista é 58 mil reais mais caro. Ou seja, 58% de aumento. Não pode ser só motor, rodas, interior, enfim. Tem que ter um banco elétrico, pelo amor de Deus. Entendam. Deixa eu deixar no Poison aqui já. Aliás, o ronco desse motor é muito legal ouvido de fora e aqui de dentro quando a gente for andar também. Mas é legal lá de fora, quando a gente faz isso aqui, ó. Tem até uns pops and bangs, não? Mas, quando você abre o capô e ouve ali na frente, meu Deus! Barulhinho feio, enfim. Bom, eu acho que ainda que esses bancos sejam muito melhores do que sempre foram, aliás, deixa eu mostrar pra você. Deixa eu deixar a chave aqui. Vou falar também sobre alguns acessórios que você pode colocar no carro. Deixa eu pegar a nossa giringa. Ligou? Ligou. Esses bancos ficaram lindos. Eu gostei demais. Escorpião aqui, mais um bicho que mata pelo rabo. E temos esse grip aqui, né? É uma alusão aos esportivos para você não escorregar do banco, enfim. Tem todo um porquê. Esses bancos anatomicamente muito semelhantes aos que você tem lá na Europa na linha esportiva Peugeot. Pois é. Bom, aqui temos volantinho que poderia ser um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho menor, não sei. Não é muito semelhante, na verdade acho que é o mesmo raio do volante que você tem no Pulse normal. Só troca aqui o logo Abarth e põe esse couro com essa costura vermelha e coloca aqui também o Poison. Aqui temos um batonzinho nessa parte aqui, abaixo da central multimídia até o centro aqui da saída de ar. Saídas de ar sempre conversando entre si e vem até aqui. Então não passa aqui pelo meio, mas
faz uma linha imaginária aqui na base do painel, né? Painel de 7 polegadas digital de série, multimídia de 10,1 polegadas de série, pedal shifters para as trocas de marcha. Temos também um detalhezinho Abarth, aqui ó, o escorpião, e esse console mais elevado, que às vezes minha perna pega um pouco aqui. Aqui temos um porta-copos /latas, que pode virar um porta-objetos, e você pode colocar coisas aqui que você não quer que nem a polícia encontre. Aqui eu deixo a minha chave, olha aqui a chave, escrito Abarth, opa, de ponta cabeça, Abarth, opa, tá difícil aqui com uma mão só, Abarth, tá aqui, escrito Abarth, Abarth. Temos também freio de estacionamento eletrônico, estreando, né, nessa... Quer dizer, eu não lembro se o Abarth tinha... Conta aí pra mim nos comentários. Eu já te mostrei essa coifinha aqui e carregador de celular por indução com ventilação aqui para que seu celular não frite. Quem nunca pegou um celular quentão foi fazer foto e falou assim, não dá pra fazer foto com essa temperatura. Aqui a gente tem um revestimento mais premium, vamos dizer assim, que uma imitação de fibra de carbono igual tem naquela faixa superior ali de cima do capô. Bom, central multimídia você já está quase careca de ver, de saber o que a gente tem aqui, as configurações, enfim. Legal falar da segurança e assistência à direção. Ele não tem o ACC, mas ele tem freio de emergência autônomo e manutenção em faixa. Parque Assist, que ele diz aqui, não estaciona sozinho, né? Ele é o sistema para auxiliar você em manobras de estacionamento. Câmera de ré com uma boa definição. E aqui você aumenta ou diminui o volume do sensor de estacionamento. Hora e data, tela, enfim. Conforto aqui, como eu estava te mostrando, o ar-condicionado. Navegação só com um mapa nativo aqui. Ou você pode parear o seu celular via Android Auto e Apple CarPlay sem fio e conseguir também colocar o seu Waze aqui. Aqui os apps, caso você tenha pareado o seu telefone, vão aparecer por aqui também, quando você estiver no Android Auto. E aqui também tem os controles quando você está offline. Esse que eu te mostrei já do perfil. Vamos voltar aqui. Controles, câmera de ré, desligar tela, percursos, enfim. Nada muito rebuscado também, né? E aqui, rádio e o telefone caso esteja pareado. Aqui, tirei do modo Poison, ele muda a fonte ali, né? Coloquei no modo Poison, ele já fica mostrando ali o quanto de pressão de turbina e já deixa as coisas mais em itálico. Modo normal, não tem aqui que você aperta o botão Poison. Lembrando também que ele tem uma soleirinha aqui escrito Pick Your Poison, desculpa pela sombra do celular. E aqui também temos pedaleiras esportivas e o tapetinho Abarth. E aqui também um outro porta-objetos. Tem um Black Piano aqui. Isso aqui é desnecessário, tá? Isso aqui é totalmente desnecessário. Que é para arriscar. Porque ele não conversa com nada do resto do carro. Esse preto brilhante que tá aqui só conversa com a maçaneta. Depois ele vem aqui e já vem tudo fosco. Fizesse, sei lá, isso aqui, põe isso aqui e aqui. Aí temos conversa. Aí conversamos. Aqui também não temos o Soft Touch. Nessa linha de carros mais baratos, entre aspas, não existe carro barato no Brasil, mas mais baratos da Stellantis, você vai encontrar esse tablier revestido com borracha apenas a partir do Jeep Renegade. Aqui, retrovisor eletrocrômico. Tem carro bem mais caro que não tem. Temos aqui as luzinhas e temos aqui para você abrir e ver o teto solar, que não abre, né? É só um vidrinho. É um barulhinho feio também, né? Vamos fechar ele aqui. Para fechar não tem... Ah, tem função de um toque, sim. E é isso. O sindicato do PQP fica tranquilo, que tem PQP em tudo. E vamos nessa, né? Porque ronquinho desportivo, esse tem. Bora acelerar, vem. Bom, já estou aqui com o meu cintinho de segurança que salva vidas, contudo, porém, entretanto, é sempre bom lembrar, para você que é ligadão em segurança, que este carro
Ainda, apesar dos 185 cavalos ou 180, tem só 4 airbags, não tem 6 airbags. Só airbags laterais e frontais. Que comece a treta, aquela imagenzinha do Deus. Que comece a treta. Bom, deixa eu contar pra você algumas outras coisinhas sobre acessórios desse carro, né? Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Luciabart, tá aqui, acessórios. Como eu te disse, ó, cinza extrato com preto Vulcano 1490. Escolhi os acessórios. A internet aqui tá uma desgraça. Ou enfim, você tem diversos acessórios que você pode escolher. Como eu te disse, a R$416 você acaba comprando as porcas, como eu diria, não são porcas, os parafusos, né, que evitam o roubo das rodas, roubo de rodas, aliás, cada vez mais comum, né? Um dia na rua de casa, em 40 dias, roubaram rodas de 3 carros diferentes. Um, inclusive, infelizmente, que estava comigo. Pois é. Hoje eu tô gastando mais com estacionamento do que com mercado. E vale lembrar que do lado da minha casa tem um batalhão de polícia, de trânsito. Só que eles fecham às 10. E depois das 10 ninguém anda mais na rua, né? Tem nem uma rondinha. Piorou bastante na minha região, viu? De falar que tá difícil. Deixa eu ver se já conseguimos internet numa zona um pouco melhor aqui. Ué, cadê você? Parou? Ah, não, tá aqui. Ué, aí. Aí tu veio. Cadê? Ih, mano. Vamos. Isso, calma. E deu pau. Não, nada de Gemini, porra nenhuma. Sai. Não quero Gemini. Agora sim. Exterior. Adesivo. Essa câmera nem tá ligada, né, João? É burro. Adesivo capô preto Scorpion. Isso aqui, não faça isso com o seu, tá? R$486. Adesivo capô vermelho também, mesmo preço, branco. Adesivo de capô preto, aquele só naquela parte de cima, R$180. Adesivo de capô com borda, 310. A diferença de 180 para 310 é a borda. Meu Deus, que bica. Personalização, adesivo lateral. Um monte de adesivo. Adesivo de porta, adesivo esse de soleira aqui. Eu acho nada a ver. R$664 de teto. A faixona no teto, R$796. Alarme volumétrico, eletrônica e iluminação, ambiente light. Eu não sei onde é que tá a luz aqui, mas R$220. Esse projetor eu acho legal, R$516. Você projeta a imagem no chão pelo retrovisor. Interior, bolsa porta-objetos flexível Mopar 324. Tapete de borracha JG 406. Tapete de carpete com borracha 536. Performance, vamos ver. Filtro esportivo Inbox Cayenne, R$961,59. Vai dar até uma melhoradinha no ronco. Para-barro, isso aqui eu não vou nem falar. Esquece, não põe o para-barro nesse carro. Protetor de cárter, R$758. Protetor de soleira vinil com logo Mopar, R$255,50. Com o logo Abarth, R$365,82. Jogo de carpete com PVC, R$432. E tapete de PVC, R$346. Tapete em carpete, R$258. É parecido com esse que tem aqui, mas esse acho que é de série. Tapete de porta-malas com bordas elevadas, R$354. Segurança. Eu te falei, ó. Parafuso antifurto para as rodas, 461. Rede elástica para o banco dianteiro. Banco dianteiro? R$101,72. E trava de segurança para o step, ó, R$538. Basicamente, são esses os acessórios que você pode pôr no seu, no meu, no nosso Pacaembu. Brincadeira, Pulse Abarth. Deixa eu ligar essa câmera também, para você ver o caminho à frente. E vamos nessa. Uma das coisas que ele perdeu com relação ao antecessor é a capacidade de pular lombadas sem você sentir uma pancadinha, com todo respeito.
porque essas rodas de aro 18 com pneus perfil 45 transmitem mais isso para o carro do que as anteriores, que eram aro 17 com perfil 50, se eu não estiver enganado. Era 215/50 antes. É isso? Deve ser isso. De todo o resto, tudo muito parecido, tá? A direção deveria ser mais direta, como é no nível GTS? Deveria, mas o trabalho é bom feito aqui. Minha mãe tem um Pulse civilizado, civil, um Audace, ou sei lá, era Audace, né? E a direção um pouquinho mais lenta, né? Um pouquinho menos presente, um pouquinho mais cremosa, um pouquinho mais anestesiada. Mas a principal diferença mesmo de quem teve um Pulse Abarth e vai montar nesse aqui é esse conjunto de rodagem com aro 18 que deixou um pouquinho mais desconfortável. Contudo, porém, entretanto, quando você perde de um lado, você ganha do outro. Ele ficou mais na mão, assim. Não chega a ser tão bom dinamicamente como a gente viu o nível GTS em sua performance por essas mesmas ruas e alamedas. Mas ficou bem bom. O trabalho de suspensão também é bom, segundo a Stellantis, é 13% mais rígido, conjunto de amortecedor e mola, que faz com que a carroceria aderne menos, especialmente em situações mais críticas você vai sentir. Diferente da questão das rodas e pneus, que você sente o tempo todo que o que se passa lá fora é captado não é tão bem traduzido aqui para dentro, então você sente mais essas coisas. Vantagens práticas com relação a quem tem um nível GTS. Ainda que aqui a gente tenha essa presença maior da pancada que se toma lá nas rodas fora, no Nivus você sente mais. Ainda que tenha ali 3 centímetros a mais de entre-eixos, você esteja, principalmente no caso de onde você está sentado aqui, que o espaço traseiro do Nivus é até pior, né? Você está um pouco mais longe no Nivus do que se passa no eixo dianteiro. Aqui o eixo dianteiro está mais próximo de onde se senta, mas mesmo assim se sente mais no Nivus. Os Volkswagen são mais durinhos mesmo, né? Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, basta andar nos carros. A posição de dirigir também aqui é um pouquinho mais alta, ruim para quem gosta mais de carros esportivos, mas eu acho que esses bancos são melhores do que o do Nivus GTS. Só para efeito de você poder comparar. Então, em suma, para andar, esse carro aqui vai agradar mais gente. Ele vai agradar a mulher. Eu tenho o camarada meu, Wagner, lá do Bar do Tião, um grande abraço pro Perereca. A mãe dele tem 60 e poucos anos, tem um Pulse Abarth. E ela acha ótimo. Gosta do ronquinho, acha ali confortável, gosta do jeito que ele passa por buraco, valeta e lombada. Enfim, é uma senhora que gosta do carro. Tem um vermelho lá, coisa linda. O Pulse dela. Aliás, quando for vender, já sabe, hein? Dá um toque não, papai. Ela gosta do carro, tudo bem. É o Pulse Abarth anterior, com rodas de 17 e tal, mais confortável do que esse. Não sei se ela acharia, como muitas pessoas que não têm tanto acesso assim a carros mais esportivos, acharia esse carro aqui mais carroça, porque bate mais, né? Tem uma mosca nesse quiosque de Piaçava, do Guarujá. Tem alguma coisa aqui no meu cabelo, mas enfim. Não sei se ela acharia desconfortável ou acharia que o carro piorou. Como é a sensação de muitas pessoas que pegam uns carros um pouquinho mais duros, né? Mas, enfim, acho que ela curte também essa coisa de um carro mais presente e um desempenho bom. Porque é isso que se sente aqui. Bom desempenho, pouca intrusão da eletrônica em qualquer instante, muito porque também a carroceria está um pouquinho mais bem posicionada, né? E aderna menos por causa desse conjunto de amortecedor e mola um pouquinho mais duro. Olha que ronco delicioso. Pum. Chega muito rápido a 120 km por hora. Curvinha, ó, serpenteia gostosinho. A direção nesses momentos você percebe que ela podia ser um pouquinho mais direta, mas de resto sem reclamação. E no modo Poison, você percebe que o delay do acelerador acaba. Todos os carros, né, que tem esses motores turbo, ainda que a turbina seja pequena, mas são motores pequenos, 1.3, e ele deveria ter um lag menor, né? Isso acontece mais com motores maiores e turbinas maiores, mas ainda acontece aqui porque todos os carros têm que passar em emissões.
o programa Proconv L8, que começou a ser válido a partir de janeiro de 2025, previu níveis de emissões que fizeram com que carros mais pesados do grupo Stellantis, que também usam esse motor, tivessem a potência diminuída. Não aconteceu com o Pulse Abarth e com o Fastback Abarth, certamente por causa do peso, e aí com o peso as emissões não ficam tão ruins quanto no Renegade, que é mais pesado, e no Compass, que é mais pesado. Mas o delay sempre existe. Acontece muito nos carros da Volkswagen também, né? Olha como freia bem, isso fica falando aí de freio a tambor. Brincadeira, né? Com o tempo, os freios a tambor vão deteriorar mais rápido. Mas enfim, todos têm um delayzinho, né? Porque esse delayzinho na saída, às vezes é que vai... Essa saída um pouco mais lenta é o que vai fazer com que os números de emissões fiquem um pouco melhores. Acontece nos Volkswagen, aliás, nos Volkswagen cada vez pior, né? Eles não estão tirando potência, mas a calibração de câmbio junto com o motor vai ficando um pouquinho mais fraca, um pouquinho perceptivelmente mais fraca. Tanto você vê a diferença dos números de desempenho do Tera 170 TSI com câmbio manual e com câmbio automático, são quase 3 segundos de diferença. Isso tem muito a ver com a calibração que se faz do câmbio automático junto com o motor turbo, e sim, é por causa de emissões. Aqui, que delicinha, meu. Então eu gosto desse carro que tá o tempo inteiro com a voz presente aqui, né? Ó, tô aqui, eu gosto disso. Eu fui meio vileirão, né? Já falei isso em outros vídeos. Tive carro rebaixado, com escape Cadron. Eu gosto dessa coisa de um pouquinho mais de barulho, um pouquinho mais de presença de ruído, de motor e até de suspensão. Então não me desagrada em nada esse carro, e muito menos o Nivus GTS, que é um pouquinho mais duro do que o Pulse Abarth. Bom, nessas situações que a gente está aqui, descida e subida de serra, que você vai serpenteando caminhos e tal, entendendo como que a física se aplica na prática quando você está ao volante de algo um pouquinho mais rápido. Pô, o cara tem o carro mais rápido do planeta e tá andando a 37 por hora. Deus é injusto, né? Certamente está indo comprar remédio para a sogra, por isso tamanha pressa. Nessa comparação com o Nivus GTS, nessas situações um pouco mais de você sentir a física mesmo, como eu acabei de te falar, você começa a ter um pouco mais de clareza de que o carro da Volkswagen é melhor acertado. Na minha opinião, além de os compromissos do Nivus GTS serem menos próximos do que do Nivus normal, é um pouquinho mais extremo, né, do que a gente vai encontrar no Abarth, ainda que a Abarth sempre fosse mais extrema. Essa câmera já era. Não, o que foi? O que foi? Acabou aqui? A câmera está muito quente. Vamos ter que encostar aqui, peraí. Bom, estamos de volta, boa oportunidade para pegar esse trecho subindo e você ver como ele desempenha bem. Mas como eu vinha dizendo, como eu dizia, a aritmética, brincadeiras à parte, se você pegar os dois carros e colocar numa mesma situação, pode até ser que você sinta que o Pulse Abarth é mais rápido, mas não que ele consiga executar curvas e ultrapassagens e consiga chegar de um ponto ao outro tão mais rápido assim que o Nivus GTS. E com um carro mais na mão, um carro mais equilibrado, mesmo menos potente, você consegue extrair mais até das suas próprias habilidades e ver que um carro tem um limite que chega um pouco depois de outro carro. Em suma, eu andei com Fastback Abarth e Nivus GTS, ambos na pista lá do Fazenda Capuava. E em ambos os casos senti que o jeito que os carros foram projetados, eles não chegam assim tanto no limite lá naquela pista que é um pouquinho mais travada. Mas quando você vai em uma situação de serra, ou de subida, ou descida, enfim, situação de estrada, onde você tem mais lugar para desenvolver velocidade,
comparando os três, o Nivus GTS é sim o mais equilibrado. Numa pista você vai sentir que em ambos os casos falta motor, inclusive no Pulse Abarth, que eu já tive a oportunidade de andar lá no circuito de Guaporé. Só que na comparação, o limite do GTS chega mais tarde do que o limite dos dois Abarth. Em resumo, esse carro é uma delícia de andar, exercício sensorial muito bom, melhor do que aquele som projetado que a gente vê no Nivus GTS e em todos os esportivos de terceiro mundo que a Volkswagen ofereceu por aqui. Leia-se Polo GTS por enquanto e Nivus GTS. Aliás, esse som emulado tem até no Golf GTI, né? Então é algo que não está inerente aos esportivos que a Volkswagen faz tanto para cá quanto para o primeiro mundo. Aqui a coisa é um pouquinho mais real. Olha que delicinha. E retomar de 40 a 80 em 4 segundos, retomar de 100 a 120 em 7 segundos, é legal também, né? Mas de toda forma, para você escolher cada qual, tem muito mais coisas que devem estar envolvidas, especialmente o nervo que mais te dói, que eu sei que é o bolso, que é dentro da carteira. É aquela coisa, né? Tira o escorpião da carteira, só deixa lá porque ele pica a mão, não quer gastar. Mas esses escorpiões são um pouquinho mais caros. Mas será que no frigir dos ovos, no custo-benefício, na hora de assinar, eu ia falar o cheque, assinar a entrega, valem mais a pena do que as lendárias siglas GTS? Ainda que eles não tenham aquele equilíbrio que todo mundo viveu, ou alguns viveram, do Abarth, um carro mais perto do chão. Só pra você ter ideia, um Abarth 500, o Abarth tinha 12 centímetros de altura do solo, esse carro tem 18,8. Perdeu-se um pouco aqui dessa questão mais nevrálgica que os Abarth sempre tiveram de serem carros especialíssimos para a pista. E diferente de outras preparadoras que eram só potência, os Abarth eram carros compactos, alívio de peso e um pouquinho mais de potência. O que será que vale mais a pena você escolher? Eu vou me divertir mais um pouquinho aqui por essa deliciosa estradinha de Aldeia da Serra e daqui a pouco eu já vou lá no nosso QG e a gente completa essa avaliação. Mas que é uma delicinha, gostoso, bom de andar. Calma, bom de andar mesmo, calma. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, eu acho o Nivus GTS melhor em quase tudo que alguém que gosta de carros esportivos deve levar em consideração. Direção, freios, equilíbrio da carroceria, dinâmica, capacidade de fazer curvas e o quanto parece mais seguro. Isso sem falar da posição de dirigir, que também é melhor que a do Pulse Abarth aqui. Mas esse carro é mais versátil. Você consegue andar com ele um pouco mais rápido em lugares em que o Nivus vai sofrer. E tem outra coisa, esse ronco de verdade me pega. Ainda que lá na frente o barulho da injeção direta seja quase catastrófico, parece que tá batendo pino. De toda forma, ainda que o GTS me agrade mais na hora de andar, ele é muito, mas muito mais caro. Para começar, aqui 158 mil, lá 183 mil, 25 mil reais de diferença. E se você equipar o Nivus com rodas de aro 18 e colocar o cinza Moonstone, ele vai para 187 mil reais. Equipado como está aqui, na verdade, só com essa pintura, ele aumenta em 1.490 reais, ou seja, pelo preço de tabela, não chega nem a 160. E essa diferença fica ainda maior. E é ainda maior quando você para e olha as ofertas da Fiat. Tem Pulse Abarth com essa cor sendo vendido por 148.990. E por mais que eu goste demais do Nivus GTS pro meu uso, não dá para desconsiderar 35 mil, quase 40 mil de diferença de preço.
você não vai enxergar isso quando andar em um e quando andar em outro. E eu também não vejo nenhuma vantagem a não ser o porta-malas no Fastback para custar 178 mil reais. Por essas e outras, entre os compactos que têm uma vontade de ser esportivo, ainda que essa insígnia Abarth tenha sido jogado 30% fora quando fizeram o Pulse, para mim, ele é o melhor esportivo de terceiro mundo que você pode comprar. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Bom, espero que você tenha entendido essas comparações. Às vezes até eu me confundo um pouco. Dá pra melhorar, hein, Fiat? Dá pra melhorar. Tchau. Eu falei 1750, mas é 1490, então vamos fazer de novo aqui. E nessa cor aqui, cinza extrato com teto preto, você vai pagar R$ 1.490 a mais. Meu Deus, que caro! Aí você vai ter que substituir lá, desculpa. Tem até uns pops and bangs, não? Corta aí. Tá ligado, né? Que tem uma imagem e tal, não sei o que, beleza. Mas, quando você abre o capô e ouve ali na frente, meu Deus! Aí vai mostrar a parte lá da frente, que eu mostro. Voltou pra cá. Vamos lá.